Irmãos em Cristo, sejam muito bem-vindos para prestigiar este estudo que tem como assunto o arrebatamento dos salvos e o tema referente ao filho varão. Então, Apocalipse capítulo 12, vamos fazer a leitura. Você abre a sua Bíblia para analisar melhor essa questão de quem é o filho varão, quem é a mulher. E vi-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro grande sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-os sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Amados irmãos, a gente sabe que a regra direta do Apocalipse e de qualquer entendimento de profecias é que quando um texto se trata de símbolo, tudo tem que ser símbolo. Então, há algumas pessoas que dizem que esta mulher é a nação de Israel e o filho varão é Cristo. É um grande equívoco, porque uma mulher simbólica não pode dar luz a um filho real. A prova disso é que aparecem os personagens aqui, todos eles, né? Até o versículo 6 mostra exatamente todos os símbolos. Que são símbolos aqui? A mulher, o dragão, o filho varão, o dragão e as estrelas, que o dragão levou após si, né? Com a sua cauda, ele levou após si. Então, temos aqui todos símbolos. Então, não há o que duvidar. Então, jamais esse filho pode ser Cristo, certo? Isso é dito por muitos aí. O problema é que os pós-tribulacionistas não veem aqui o arrebatamento dos salvos. E muitos outros que são pré-tribulacionistas, até mesmo alguns batistas. Mas vamos analisar. Isso é um trecho muito difícil. Sabemos que existem diversos pensamentos, mas temos que seguir a regra geral do entendimento de profecias. Então vocês notam que é a mulher vestida do sol, que isso é símbolo, isso não pode ser real, uma mulher real, né? Não é como a Igreja Católica diz, né? Maria dá a luz a Cristo. Maria dá a luz a Cristo e foge para o deserto. Isso é sem condições de aceitação. Primeiro porque o Apocalipse é uma visão que aconteceu
depois, ou melhor, os acontecimentos do Apocalipse são coisas que irão se cumprir depois que João escreveu. É só ler o versículo 1, né, que eu sempre repito quando falo do Apocalipse. Apocalipse de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. Ele não fala nada do que já aconteceu. Não existe nada disso, né? Então, eu vi pré-milenista, pré-tribulacionista dizer que é Jesus esse varão. Né? Então, não tem como fazer essa comparação, né? Porque isso não é uma coisa correta. Primeiro nós vamos ver que o filho foi arrebatado. Arrebatado, o vocábulo arrebatado que aparece no Apocalipse, né? Aqui é erpaste, né? O arpaste, dependendo da situação, essa palavra tem a mesma derivação. A gente sabe que os termos derivados de uma língua, por exemplo, terra, e a palavra terra tem vários derivados, como terrestre, terráqueo, terreno, né? Enterrar, aterrar, tudo isso são palavras que são derivadas do vocábulo terra. E essa questão de erpaste, né? Que aparece, a gente vê que quando Filipe, o eunuco, depois de ter batizado o eunuco, a Bíblia diz que ele foi arrebatado, que lá o termo é erpassen, né? Erpassen, que justamente é uma coisa que quando você é tomado, e lá a Bíblia diz que o Espírito arrebatou Filipe, né? Não foi a mesma palavra que aparece em Apocalipse 4, que lá João disse que foi arrebatado em espírito. É diferente de o Espírito arrebatou, de ser arrebatado pelo próprio Espírito. Então, o termo harpa, né? Quando Paulo cita esse mesmo termo lá em Tessalonicenses, ele usa assim, arpagé someta, né? Seremos arrebatados, seremos todos arrebatados. Então o vocábulo é harpa e não erpa, mas é tudo uma palavra derivada. É a palavra que deu origem ao termo arpar, né? Quando você vai arpear ou arpar alguma coisa, você tá, a força vem de fora, é diferente. Então esse filho varão, ele foi, né? Ele não subiu ao céu, ele foi arrebatado para o céu. Então não podemos dizer que Jesus foi arrebatado. O termo lá do livro de Atos é totalmente bem diferente. Que a Bíblia diz que Jesus subiu à vista deles. Jesus, quando dizia essas coisas, começou a subir e os discípulos olhando para cima, né? Lá no livro de Atos, né? No capítulo 1, que Jesus não foi arrebatado. Então esse filho varão, de forma alguma, pode ser... já que a regra do Apocalipse mostra que não tem como ele ser o próprio Jesus, como também Jesus não foi arrebatado, né? Isso é praticamente uma distorção sem comparação. Então, quando Jesus dizia estas palavras, a Bíblia diz que ele foi elevado às alturas, né? Então ele subiu, ele não foi arrebatado como este filho varão, esse filho homem, né? Que na verdade o vocábulo aqui não é varão, mas é a rena, né? A rena que é macho, não? O filho macho. Porque as pessoas não querem que esse filho varão seja os salvos no arrebatamento. Porque tem essa lenda, esse mito da igreja ser uma mulher, né? Que não existe essa igreja, né? A Bíblia fala nas igrejas. E até mesmo muitos batistas chegam a essa
superstição praticamente de dizer que Cristo tem uma noiva que é a igreja. Nós sabemos que as igrejas de Deus são muitas, né? Exemplo lá no 11:16 de 1 Coríntios, que diz, né? Nós não temos, diz assim, se alguém quer ser contencioso, nós não temos tais costumes, nem nós, nem as igrejas de Deus. Nesses mesmos canal você vê a explicação sobre a noiva do Cordeiro, a explicação nesse mesmo canal a respeito da noiva do Cordeiro. Então, o filho varão é exatamente os salvos subindo para o céu, né? Por que é que o arrebatamento pré-tribulacional, perdeu uma certa credibilidade? É lógico, no século XVIII apareceram pessoas de origem pentecostal recebendo revelações de que Jesus vinha buscar a sua igreja, e bem que eles usam esse termo, a sua igreja, que isso não existe, antes da grande tribulação. Aí isso perde um pouco o valor. Mas se nós formos por causa de crenças religiosas e falsas, eles quando dizem a verdade, nós não podemos aceitar aquilo que eles dizem, e por causa das suas mentiras, nós hoje não queremos nem que Jesus era Deus, porque a Igreja Católica faz questão de dizer que Jesus é Deus para dizer que Maria é a mãe de Deus. Aí eu vou dizer que Jesus não é Deus, porque a Igreja Católica tem uma ênfase grande de que Jesus é Deus em qualquer situação, e como também sobre a Trindade, de forma alguma. É claro que uma verdade sendo dita por um mentiroso perde a credibilidade. Quando você vai mandar um recado, e se aquela pessoa que mente for dar esse recado, as pessoas vão ficar duvidosas se realmente você mandou. Então é isso que temos que levar em consideração. E é justamente por aparecer pessoas que, ao invés de usar a Bíblia, começaram a usar revelações de que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. Isso perdeu a credibilidade, mas a Bíblia aqui mostra isso. Nós vemos no capítulo 12 do Apocalipse, com certeza, o arrebatamento dos salvos. Nós temos a promessa de Filadélfia, capítulo 3, versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Aí Jesus faz mais a advertência: eis que venho sem demora, guarda o que tens. Quer dizer, eis que venho sem demora, não é que Jesus estava fazendo uma promessa falsa de que ele viria daqui a 10 anos, no tempo que João escreveu, não. Sem demora porque não abrir e fechar de olhos, a forma como ele vem, uma maneira súbita. Ali é a revelação, porque Apocalipse significa revelação. Não tem como você querer que o Apocalipse seja complicação, como os pós-tribulacionistas, né? Como o Paulo Júnior, Nicodemos, Estevão, Fernandes, né? Eles colocam o Apocalipse como tudo aí é símbolo, aí não é para ninguém entender nada. Se é revelação, é Deus colocando tudo na posição certa, como por exemplo a ressurreição dos mortos e a ressurreição dos vivos, que nós sabemos que Jesus vai julgar os vivos e os mortos, que nós sabemos que vai ter ressurreição tanto de mortos, tanto de justos como de injustos, mas a Bíblia mostra que a dos justos acontecerá e a dos injustos apenas 1000 anos depois. Só o Apocalipse é que nos deu o entendimento disso, porque o Apocalipse é Deus revelando aquilo que estava oculto ainda. Como eu já disse em vídeo, Jesus propositadamente, ele falou tudo misturado ali no sermão profético. Coisas que aconteceram no ano 70, ele misturou com o que iria acontecer nos fins dos tempos,
coisas que seriam antes da grande tribulação, antes do arrebatamento, ele mistura com coisas depois do arrebatamento, mas o Apocalipse separa tudo. E aqui nós vemos o filho varão sendo arrebatado. Agora, note bem esse texto aqui. Você vai para a mulher, e aí depois que acontece o filho varão, duas coisas para mostrar que este filho varão se identifica com as igrejas, com os santos das igrejas, não os santos que a besta perseguirá, porque é isso que faz. Outra vez eu vi o pastor Paulo Júnior, né, dizendo que ele fará guerra aos santos e os vencerá. Aí olha, os santos, em qualquer época, os santos são diferentes. Jesus disse aos judeus que se ele não tivesse vindo, ele não teria um pecado. Quer dizer, na verdade, em um certo tema eles seriam santos, mas na hora que rejeitaram o Messias, nisso aí se cumpre que Jesus seria a pedra de escândalo. Inverteu as coisas. Os primeiros passaram a ser os derradeiros. Então, não temos dúvida alguma que esse filho varão representa os santos. Agora, duas coisas que é dito aqui. Você pode ver que Jesus falou que esse filho varão, ele tem duas características, de Cristo e das igrejas, dos santos das igrejas. Então, veja bem, e deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações. Então, Apocalipse 12:5. Veja bem, preste atenção, pegue a sua Bíblia. Com vara de ferro. Essa é uma das características que Jesus tem, né? Capítulo 19 do Apocalipse, Jesus diz isso. A Bíblia diz isso. Na vinda dele, no capítulo 19. Que ele haverá de reger. Então, o termo reger aqui não é dominar, aqui é o mesmo vocábulo derivado da palavra pastor, né? Poimenas, né? Que ele vai... o vocábulo aqui é poimei neim, né? Poimei neim, né? Regerá, ou melhor, pastoreará. Acharam bem colocar o termo reger, né? Porque é alguém que vai controlar a humanidade. E ele diz que deu à luz ao filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. Nós vamos voltar aqui para o 12:5. Mas você pode ler Apocalipse capítulo 3, né? Capítulo 2, versículo 27. O que é que Jesus promete a uma das igrejas? Depois, essa outra parte, ele faz a promessa para outra igreja, né? Então, Apocalipse 2, 27, ele diz, o 26, 2, 26, 27, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro, o mesmo vocábulo aqui, né? Que é poimei naem, que é as regerá, pastoreará. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu pai. Note bem que nos dois casos aqui, ele faz a promessa a ele de como eu também. Aí você vai para o capítulo 5, de novo, 12:5, que diz, capítulo 12, versículo 6, aliás, 12:5, desculpe aí a confusão que eu estou fazendo, mas pegue sua Bíblia, né? E deu à luz um filho, um homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. Mas esse filho aqui é esse povo. Esse filho aqui é simbólico. Ele há de reger as nações com vara de ferro. Assim como também eu recebi do meu pai. É o que Jesus promete no capítulo 2, versículo 27, a igreja de Tiatira, né? E aqui diz,
e foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Olha só, ele regerá as nações com vara de ferro, filho varão. A igreja de Filadélfia, de Tiatira, recebe esta promessa. E Jesus diz assim: como eu recebi do meu Pai, vocês estarão comigo fazendo o que eu faço. Agora é o trono. Aqui, capítulo 3, né? Versículo 21. Essa promessa é feita à igreja de Laodiceia. Ah, mas a igreja de Laodiceia representa um grupo infiel. Sim, mas é um grupo que tem alguém que pode vencer. É feito o apelo, Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, serei com ele e ele comigo. É uma comunhão individual, independente de Laodiceia. Mas veja a promessa aqui no versículo 21, 3:21. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha, mesma coisa. O que é prometido, é dito do filho varão, é exatamente o que Jesus conquistou com a sua vitória e a vitória daquela igreja, daqueles vencedores, né? Porque nem a igreja aqui é um grupo de pessoas salvas, né? Que vão sair das igrejas, até das igrejas infiéis, e que é representada por um filho varão. Aí esse filho varão regerá as nações. A promessa para Tiatira foi: ao que vencer, darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as pastoreará, como eu também recebi do meu Pai. Aí depois ele disse, a igreja de Laodiceia: vai se sentar no trono comigo, como eu também venci e sentei no trono do meu Pai, no seu trono. Então, é isso que o filho varão vai ter. Então tem gente que pega esse texto aqui e só quer ir lá para o Apocalipse, ou lá para o capítulo 19, né? Que Jesus virá e regerá as nações com vara de ferro. Sim, mas o filho varão também com ele, porque ele prometeu aqui. Então não há o que discutir nem refutar o que a Bíblia está dizendo. Isso aqui é o arrebatamento, porque no capítulo 13 já começa a besta. A besta já começa a matar aqueles que ficaram, o resto da semente da mulher, que são chamados de santos também. É só ler o capítulo 12, você vai ver. Mas primeiro ele teve uma derrota, ele no céu, porque a Bíblia mostra que as regiões celestiais estão cheias dos poderes. Paulo disse que não havemos de lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades nas regiões celestiais. E aquilo que aconteceu de Deus aparecer, de Satanás aparecer perante Deus lá no livro de Jó, a Bíblia não mostra em lugar nenhum que acabou aquilo ali. Isso aqui não já aconteceu não, como alguns grupos pregam, porque o Apocalipse é uma visão do futuro. Tudo que João viu ainda iria acontecer. E do capítulo 4 para frente é depois da grande tribulação. Então, nós vemos aqui, agora, né, nós já vemos que o filho varão está identificado com os vencedores das igrejas, né? Porque aparece tudo lá no masculino. Igrejas é no feminino, mas tudo aparece, as palavras são ditas no termo masculino. E esse filho varão representa esse grupo que sairá. E essa mulher grávida está muito bem escrito lá em Romanos, né, no capítulo 8.
quando o apóstolo Paulo diz que toda a criação geme e está juntamente com dor de partos, e não só ela, mas nós também que temos as primícias do Espírito, gememos aguardando a adoção do nosso corpo. Irmão, a nossa expectativa para Cristo vir nas nuvens, nos levar, é como uma parturiente esperando para dar à luz um filho. Essa comparação que Paulo faz. E esse é o momento. Essa visão que João teve, um momento em que o dragão estava ali, querendo fazer uma retaliação àquele acontecimento. Ele não conseguiu devorar o filho varão porque houve a vitória. Então vamos ver os personagens agora. Pega o livro. O livro tem a mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e 12 estrelas sobre a sua cabeça, né? Que o número 12 é o número dos redimidos. Nada tem a ver com Israel e com as 12 estrelas vistas lá por José. Não se encaixa, né? Que a lua debaixo dos seus pés é porque Deus fez o sol para governar o dia, a mulher estava vestida de sol. E a lua para governar a noite, porque ela estava sobre as trevas. A lua representa uma coisa ruim aqui, né? Aí nós vemos a mulher vestida de sol, que ela se transforma. Nós vemos que essa mulher representa duas cidades. Enquanto no Apocalipse 17, 18 diz que a mulher que é vista é a cidade que domina sobre os reis da terra, então a regra de que mulher no Apocalipse é cidade não muda. Até quando é dito, vem que eu te mostrarei a esposa, a mulher do Cordeiro. Então, a verdadeira mulher do Cordeiro é a Jerusalém Celestial. A prostituta que se representa como mulher, né, que diz, eu não sou viúva, se gaba, pode ler todo o capítulo 17, que não temos nenhuma dúvida de que representa Roma, que o apóstolo João diz, a mulher que é vista é a cidade que domina sobre os reis da terra. Mulher no Apocalipse é cidade, em termos simbólicos. E lá em Gálatas o apóstolo Paulo fala das duas Jerusalém, a celestial, que é representada por Sara, e a Jerusalém terrena, que é representada dessa vez por Agar. Então Paulo faz ali uma mistura. Os judeus não são filhos de Agar, mas os judeus que rejeitaram Jesus, que se justifica pela lei, eles estão como escravos. Mas aí essa mulher, quando dá à luz o filho varão, que nós somos filhos da Jerusalém celestial, aí essa mulher simplesmente muda de ação. Ela passa a ser a Jerusalém terrena, e o resto das suas sementes são aqueles que ainda ficarão na grande tribulação aqui e resistirão aos poderes de Satanás, que será derrubado na terra. Aqui no capítulo 12, ele vai ser derrubado, e ele, parado sobre a areia do mar, ele faz subir do mar uma besta, né? Então, e vi subir do mar uma besta. Não foi ele que fez subir do mar. Mas, coincidentemente, quando for tirado os santos da terra, os salvos, né? Os santos da nova aliança, o maligno, ou melhor, o anticristo vai ter toda a estrada para seguir, porque aquele que o detém já tem sido tirado. E aí, quando Satanás é derrubado, já pega ele pronto e dá. E a Bíblia diz que o dragão dá o poder dele, né? A Bíblia diz que o dragão deu o poder dele à besta. Quer dizer, então houve uma junção ali, uma fusão
para perseguir aquela semente da mulher que ainda estava na terra, que é os filhos agora de uma Jerusalém que está numa situação vulnerável, mas guardada e protegida por Deus, que a Bíblia diz, longe da vista da serpente. Então, de qualquer forma, ela não está à mercê da serpente, mas ela é representada por uma situação de fraqueza que Deus tomará providência para guardá-la. Agora vamos a raciocinar no restante. Onde ficam os personagens? Já aparece aqui que o dragão foi fazer guerra contra os Miguel e seus anjos. Então Miguel não aparece na simbologia. Aqui não. Miguel não aparece. Quem aparece na simbologia é o dragão. Então, continua falando do dragão, porque o dragão é a única figura aqui que nenhum teólogo distorce. O dragão é o diabo. O próprio João diz aqui no final, né? A Bíblia diz que o dragão é a antiga serpente, ele mesmo explica. Mas ele não dá explicação direta de quem é a mulher, de quem é o filho varão e de quem são as estrelas, que Satanás com a sua cauda lançava sobre a terra, que esse verbo aí seria bem traduzido no pretérito imperfeito, né? Que na verdade é isso mesmo. Ele levou a poesia terça, levou aí no pretérito perfeito, né? Mas, e os lançou sobre a terra? Não, os lançava sobre a terra. Que esses demônios, esses anjos estão a serviço dele, lançava. Aí nós vemos, na verdade, que depois o dragão continua sendo dragão, mas depois é que explica que ele é diabo. Porque ele agora vai lutar com Miguel. Mas isso não muda nada. Como explica que ele é o diabo, Satanás e a serpente, não muda nada. Ele continua sendo dragão. Agora os anjos, as estrelas que a cauda do dragão levou, são chamadas agora de anjos. Batalhava Miguel e seus anjos, que o Miguel e seus anjos não aparecem na primeira questão da visão, na simbologia. Apenas já no céu, chegando o filho varão lá, aí o diabo quer devorar o filho varão. Isto é, os anjos decaídos, aqueles que estavam enrustidos lá, os anjos maus, eles estarão protestando contra essa ideia de pessoas que pecaram, que eram sujeitos à morte, estarem ali. Inclusive um grupo que chegou ali sem morrer, né? Como Satanás ficará revoltado com isso. Aí veja a situação, né? Então esses anjos começaram a fazer um protesto. E esse protesto é o seu julgamento. Que a Bíblia diz que nós haveremos de julgar os anjos. Vai ser nesse momento aí. Aí aparece, a mulher foi para o deserto, continua existindo lá, mas numa figura inferior, representando um grupo inferior. Mas o filho varão já foi. E onde é que está o filho varão aqui, depois da visão? Aparece o dragão, que continua sendo o dragão, mas que todo mundo sabe que é o diabo. O dragão e seus anjos. E o personagem filho varão. O filho macho, né? Porque o termo lá é filho macho, né? A rena. É filho macho. Tá aqui, irmãos. Está aqui, no versículo 11. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte.
No versículo 10 diz assim: E ouvi uma voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava dia e de noite. Mas quando esse grupo que era acusado chegou lá, eles tinham um testemunho. Um testemunho que condenaria o diabo e seus anjos, que é o testemunho do sangue. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Ao invés de Satanás devorar o dragão e devorar o filho varão venceram com o testemunho, pela palavra do testemunho que deram. Aí nós notamos aqui que houve a vitória. Miguel e seus anjos apareceram ali como defensores. O dragão e os anjos ali malignos, que eram estrelas, quando a visão estava sendo simbólica. E o filho varão são aqueles que se alegraram, no versículo 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, os que nele habitais. Porque o diabo é derrubado. Aí diz assim: ai dos que habitam na terra. Coitada da igreja deles, né? Porque eles fazem bem, esses pós-tribulacionistas, de chamar a igreja. A igreja vai passar pela tribulação. Faz bem. Mas os salvos de agora, os que estão lavados com o sangue de Cristo, não vão. Existem igrejas como as de Filadélfia, né? Onde todos ou a maioria absoluta vai subir, como a promessa, como guardar 3:10 do Apocalipse, né? Não canso de citar, não. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Ah, maravilha, irmãos, é que está tudo pertinho de acontecer. Que a palavra de Deus começa mostrando aqui a derrota de Satanás. Aí diz: ai dos que habitam na terra, ai da igreja, né? Como eles dizem, ai da igreja, porque o diabo agora desceu e vocês vão ver agora. Eu fico analisando, irmãos, porque quando Deus escolheu na grande tribulação, antes da abertura do 7º selo, os 144 mil, foi para eles não serem molestados com as pragas. É capaz desse grupo aí dizer que os 144 mil simbolizam todos os crentes. Porque vão sofrer. A Bíblia diz que aqueles seres lá que tinha cauda como de escorpião, gafanhotos, cabelo semelhante ao de mulheres, dentes de leões, rosto como de leões, ele vai molestar todo aquele que não tiver na sua testa o selo de Deus, só quem foi selado foi 144 mil. Essa igreja que vai passar a grande tribulação, que ela vai mesmo, não esses salvos de hoje, não os que foram comprados com o sangue de Cristo, que hoje estão salvos, porque seremos tirados. No próximo estudo nós vamos mostrar o perigo, né? Porque pode ser salvo, um pós-tribulacionista pode ser salvo, sem problema nenhum. Pode ir no grupo antecipado que eles acreditam não ser possível? Pode. Mas existe um risco muito grande de um pós-tribulacionista não ser salvo. Porque ele tem que sustentar certas coisas que contraria a graça de Deus. E a maioria dos pós-tribulacionistas negam as bênçãos para o povo de Israel.
o retorno a Deus, a cuidar de Israel, porque aqui está mostrando que essa mulher agora mudou de figura, de característica. Não é mais aquela mulher vestida do sol, tendo a luz debaixo dos pés, agora ela está numa situação vulnerável, precisando de socorro. Para a mulher vestida do sol, Satanás não podia fazer nada, a grande Jerusalém celestial, mas contra essa ele fez algumas investidas que foi necessário uma ação para protegê-la. Então, amados, não se deixe enganar com o pós-tribulacionismo, apesar de ter um perigo muito grande. Vou mostrar no próximo estudo sobre o perigo da crença do pós-tribulacionismo, né? Então, você lendo esse texto, capítulo 12, você vai ter os personagens simbolizados e depois você vai ver os personagens aparecendo aqui e mandando o céu se alegrar, porque o diabo desceu. Como é que esse povo pode estar lá na terra? Porque pode ser dito sobre eles. Eles venceram o dragão, venceram Satanás, mas é dito sobre eles: ai dos que habitam na terra. Já é uma primeira negação, né? Então, é necessário entender, amigos. Então, saiba que o filho varão, ele regerá a terra, ou melhor, pastoreará a terra com vara de ferro, como também Jesus disse, do mesmo jeito que eu recebi do meu pai. Né? Como ele faz a promessa a Tiatira. Esse varão será levado para Deus e para o seu trono. E Jesus disse: ao que vencer, assim farei, na igreja de Laodiceia. Se assente comigo no meu trono, como eu me assentei no trono do meu pai, né? Então, Jesus está prometendo a esses que serão arrebatados uma situação igual a dele, que ele já se encontra e nós estamos já nele, né? Que a Bíblia diz que ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus abençoe. Dê um like se gostou. Se não gostou, dê um dislike, né? Ore por mim. Eu sei que as coisas têm acontecido muita coisa, né? E um estudo assim, ele é muito agressivo contra o reino das trevas. Então, por isso que eu peço a vossa oração, irmãos, peço que se inscreva nesse canal e que Deus abençoe cada um de vocês. E obrigado. Espero que você tenha assistido esse vídeo até o fim.